Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema que sempre gera muito debate, muita discussão no Brasil. O que significa de verdade ter um Estado laico? A ideia aqui é a gente descomplicar essa conversa e ir direto ao ponto. E vamos começar com aquela pergunta que muitas vezes já trava a conversa, né? Quando se fala que o Estado é laico, o que isso realmente quer dizer? Será que é para a religião sair de cena, ficar fora da vida pública? Então, juristas, como os autores que baseiam este nosso material falam sobre um ideal deformado? É aquela ideia de que a relação entre Estado e religião tem que ser um divórcio completo, sabe? Onde a fé fica trancada só na vida privada. Mas essa visão, na verdade, não representa bem o modelo brasileiro. Para a gente entender isso melhor, vamos seguir um caminho. Olha só. Primeiro, a gente desvenda aquele mito do Estado sem religião. Depois, diferencia laicidade de laicismo. Aí, a gente mergulha no modelo brasileiro, que é a laicidade colaborativa. Vamos ver como essa colaboração funciona e o que ela muda na prática. Ok, vamos lá. Vamos começar indo direto na raiz da confusão, que é esse mito de que um Estado laico é obrigatoriamente um Estado ateu ou contra a religião. O ponto central desse mito é a ideia de hostilidade, a impressão de que o Estado precisa ser um adversário da fé. Só que, como a gente vai ver, a nossa estrutura legal, principalmente a Constituição, aponta para uma direção bem diferente. E para a gente entender o modelo brasileiro, primeiro a gente precisa clarear dois conceitos que até parecem a mesma coisa, mas são totalmente diferentes e são usados de forma errada o tempo todo. A diferença é gritante, né? De um lado, a gente tem a laicidade. O Estado é tipo um árbitro neutro que está ali para proteger a liberdade de todo mundo, de quem crê e de quem não crê. Do outro lado, o laicismo. Aí já é uma postura de combate, que quer tirar a religião do espaço público. São coisas bem distintas. E é justamente essa diferença que nos leva direto para o modelo específico que o Brasil adotou. Um sistema que tem um nome e uma função bem particulares. A base de toda essa nossa conversa vem de um conceito que os autores chamam de laicidade colaborativa. Esse é um termo-chave para a gente entender como funciona essa relação entre Estado e religião por aqui. Então, o ponto crucial é este: ser neutro não significa ser indiferente. Nesse modelo, o Estado não fecha os olhos para a religião, muito pelo contrário, ele reconhece o papel social dela e abre as portas para parcerias que ajudem a promover o bem comum. E essa ideia de parceria, pessoal, não é só uma teoria, uma interpretação de um autor, não. Ela está escrita com todas as letras no documento mais importante do nosso país. A prova está bem aí no artigo 19. Ele proíbe o Estado de ter uma religião oficial, de dar dinheiro para cultos, mas olha a parte final. Ele abre uma exceção muito importante, que é a colaboração de interesse público. E na lei, as palavras não são escolhidas à toa, né? O termo colaboração foi colocado ali de propósito e tem um peso gigante. Ele sinaliza uma relação de cooperação, uma parceria, e não de briga ou inimizade. E essa colaboração a gente vê em muitas coisas práticas. Pensa no trabalho de assistência social que tantas organizações religiosas fazem e que o Estado reconhece, ou na garantia de assistência espiritual em hospitais e presídios, que é um direito. Até a imunidade de impostos para os templos é um exemplo claro dessa parceria funcionando. Certo. Mas então, o que tudo isso quer dizer na vida real? Como é que essa relação de separação e, ao mesmo tempo, colaboração funciona no dia a dia? Aqui a gente vê o equilíbrio, olha só. O Estado não pode privilegiar uma fé, mas ele tem o dever de proteger a liberdade de todas elas. Ele não pode se casar com uma religião, mas ele pode e deve colaborar com organizações religiosas pelo bem da sociedade. Então, no final das contas, o papel do Estado não é ser um inimigo da fé, mas sim o guardião da liberdade. A função dele é garantir que todo mundo, quem tem religião e quem não tem, possa conviver em paz. E essa frase resume perfeitamente o espírito da laicidade colaborativa. O foco não é proibir ou excluir, mas sim proteger e promover um direito fundamental, a liberdade. Em resumo, o modelo brasileiro foi feito para proteger a liberdade de cada pessoa e, ao mesmo tempo, aproveitar as contribuições positivas que as organizações de fé podem dar para toda a comunidade. É sobre somar, não dividir. Essa análise foi apresentada por Márcio Vinícius Santos Neves. E a conversa não termina aqui. Na próxima semana, a gente vai dar um passo além.
Como é que esse modelo protege, na prática, os direitos de crença de cada um? O que acontece quando a fé de alguém se choca com as regras da sociedade? A gente se encontra no próximo domingo para descobrir. Até lá!